Paulo, muitíssimo obrigado. A apresentação que você fez aqui estará disponível no nosso site, então não é necessário fazer fotos de celular, embora quem tenha feito possa, enfim, se valer dessa imagem. Queria passar a palavra ao deputado Arthur Maia, não sem antes registrar que não apenas ele foi o relator da PEC da Previdência, como ele se reelegeu. Né? O que... O que é um bom presságio para quem venha ou, digamos, esse é um milagre que acontece uma vez só na vida. Deputado, palavra sua. Muito obrigado, Sérgio, pelo convite para estar aqui na Fundação FHC. Eu que sou um incondicional admirador do nosso presidente Fernando Henrique Cardoso, sem dúvida uma figura humana, política, intelectual, que orgulha o nosso país, que honra o nosso país e que foi o presidente mais importante que nós tivemos após a nossa redemocratização. Uma alegria, mais uma vez, nós que já andamos em tantos lugares juntos, não é isso, Paulo? Está aqui mais uma vez falando sobre Previdência. Eu faço isso pelo meu ofício, pela obrigação de deputado, fui relator da outra matéria. Paulo faz mais por patriotismo. Ele empresta o seu nome, a sua inteligência, o seu esforço para dar essa importantíssima contribuição que ele tem dado, trazendo as suas ideias tão significativas. Eu gostaria de fazer a abordagem da Previdência dizendo o seguinte: tem 5 pontos que tem que ser tratado em qualquer projeto de reforma da Previdência. Se um desses 5 pontos não forem tratados, e a gente com muita clareza pode ver isso nesse projeto, como também no anterior, não há reforma da Previdência. Portanto, a primeira discussão que se coloca é da necessidade de se ter ou não ter uma nova reforma da Previdência que está tramitando no Congresso Nacional. Então, eu vou começar a minha fala me antecipando o meu ponto de vista, que obviamente é o ponto de vista apenas meu, mas de que não era necessário se fazer uma nova reforma, um novo projeto de reforma. E certamente essa ideia de fazer um novo projeto de reforma custará ao Brasil 1 ano e aproximadamente 300 bilhões de déficit da Previdência em 2019, ou até mais de 300 bilhões, né, Paulo? A expectativa é maior do que essa. Porque vejam bem, senhores, como eu disse, tem 5 pontos que não podem deixar de ser tratados. O primeiro deles é o estabelecimento de uma idade mínima. Não é razoável que sejamos um dos 6 únicos países do planeta que não tem uma idade mínima para se aposentar. Aqui na América, só o Brasil e o Equador são os países que não têm idade mínima para se aposentar. Então, obviamente, que temos que fixar uma idade mínima. Esse é um ponto que não pode deixar de ser tratado em nenhuma reforma da Previdência no Brasil. Foi tratado na reforma encaminhada pelo presidente Temer, foi mantido no nosso relatório, assim foi aprovado, e agora, mais uma vez, se repete com idades basicamente idênticas, portanto, não há aí nenhuma alteração. O segundo ponto, óbvio que se existe uma idade mínima que está sendo fixada e, portanto, se acrescenta um critério para a aposentadoria, porque atualmente é apenas o tempo de contribuição, mas se agora vai ter um critério a mais, que é a idade mínima, obviamente que tem que se fazer uma regra de transição, porque não é justo que alguém que esteja muito próximo de se aposentar tenha um tratamento idêntico àquele que ainda falta muito tempo para se aposentar. E aí eu identifico uma dificuldade que, como relator, eu enfrentei no outro projeto e que certamente o governo também enfrentará nesse novo projeto. O presidente Temer, o governo Temer, quando enviou o seu projeto para a Câmara, ele dizia apenas que estava na regra de transição quem tinha mais do que 50 anos. Quem tinha mais de 50 anos tinha direito a uma regra de transição. Quem não tinha mais de 50 anos podia ser 49 anos, 364 dias de vida. Não tinha direito à regra de transição. Isso criava uma diferença abissal. Um sujeito, por causa de um dia, poderia ter que trabalhar 15 anos a mais do que o outro, que apenas tinha um dia a menos. Então, essa noção de um dia a mais, um dia a menos, foi impositiva para que nós trabalhássemos no sentido de fazer uma regra de transição que abrangesse todos os brasileiros.
todos, independente da idade, do tempo que ele tinha de contribuição ou o tempo que faltava para ele se aposentar e da idade que ele tinha. E aí nós fizemos uma regra de transição. Eu confesso aos senhores que foi a parte mais complexa para nós chegarmos a fazer o nosso relatório, foi a composição dessa regra de transição, porque envolve várias questões atuariais, envolve questões de estatística, envolve muitos dados estatísticos que vêm do IBGE. Nesse momento nós tivemos que incorporar à nossa equipe alguns estatistas que pudessem nos ajudar nesse trabalho. O Ministério do Planejamento trouxe essa contribuição. Então, eu diria que essa questão da idade, da regra de transição, que está sendo colocada na Previdência Nova, na nova Previdência, com 3 tipos de regra diferentes. E aí, quem falta 2 anos para se aposentar tem uma realidade, quem falta 2 anos e 1 dia tem outra completamente diferente. É muito difícil isso. Porque, às vezes, por causa de 1 dia, você penaliza o sujeito em vários anos a mais de trabalho. Eu acho que essa regra de transição, na forma com que eles fizeram, será motivo de imensas dificuldades. Eu antevejo por conta da experiência que eu tive. Mas estamos, portanto, no segundo ponto que não pode deixar de constar. Primeiro foi a idade mínima, segundo a regra de transição. O terceiro ponto é a igualdade entre o servidor público e o servidor privado. E aí me permitam cometer aqui uma inconfidência. Mas se como relator eu concedi, suponhamos, 200 audiências no meu gabinete para receber pessoas que queriam conversar comigo sobre a reforma da Previdência, seguramente umas 190 audiências foram para setores do serviço público. 190 das 200. É impressionante. E é impressionante, porque veio o Ministério Público Federal, aí veio o Ministério Público da Bahia, aí veio o Ministério Público do Rio de Janeiro, aí veio o juiz federal, veio o juiz estadual, veio do Piauí, veio de Pernambuco. E é uma coisa desse tipo. Você estabelece uma regra, olha, já deu, eu já recebi aqui a Confederação Nacional de vocês, não precisa mais. Aí ligam lá da Bahia, que é meu estado. E aí eu falo que não atende, aí daqui a pouco minha mãe me liga. Meu filho, pelo amor de Deus, olha, fulaninho é filho de uma amiga minha lá da igreja, é um rapaz ótimo, você tem que receber ele e tal. E isso é uma situação muito marcante nesse processo da reforma da Previdência. Os servidores públicos aqui, o Paulo Tafner fez uma exposição muito clara da disparidade que existe entre a realidade do serviço público e a realidade do trabalhador da iniciativa privada. É um fosso abissal. Não dá para explicar em lugar nenhum do mundo que você tenha uma realidade em que 98% dos brasileiros só possam se aposentar recebendo, no máximo, R$ 5.300 e 2% possam se aposentar ganhando R$ 33 mil. Não dá para explicar isso em lugar nenhum do planeta. É uma diferença muito grande. É uma disparidade que não se justifica. Não tem como você dar razoabilidade e senso de justiça a uma disparidade de 7 vezes mais a aposentadoria de um em relação ao outro. E eles não se conformam com isso. Eles ainda acham que é pouco. Eu fui na minha faculdade, eu estudei na Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, fiz lá tanto a graduação como o meu mestrado. E outro dia eu estava lá para a inauguração de um auditório que a gente tinha ajudado lá com a emenda parlamentar. E aí senta do meu lado um querido amigo, meu colega, entramos juntos, saímos juntos, procurador estadual. Com a minha idade, eu tenho 54 anos. Aí ele vira para mim, mas Arthur, como é que pode você fazendo esse projeto de lei, rapaz? Eu ia me aposentar para o ano, agora vou passar mais 2, só vou me aposentar com 57. Isso é um absurdo. Eu falei, isso mesmo, é uma injustiça aí que nós estamos cometendo. Mas como você é um homem que tem esse senso patriótico, eu sei que você vai fazer esses 2 anos a mais para ganhar R$ 33 mil, se aposentar aos 57 anos a favor do Brasil. Mas é esse sentimento que preside a cabeça do funcionalismo público. Então, essa questão da igualdade entre o público e o privado é um terceiro ponto
que não pode deixar de existir na reforma da Previdência. Tinha na nossa e tem na nova. E as mudanças que existem aí para um lado e para o outro são muito poucas. A questão das aposentadorias especiais, que são os policiais e os professores. A questão dos professores ter direito a uma aposentadoria especial, eu digo a vocês, é uma questão de lobby de uma categoria que é extremamente organizada, que consegue, em todos os municípios do Brasil, perante Câmara de Vereadores, com pouca capacidade de analisar um projeto muito complexo, como de cargos e salário de um professor, aprovar nos 5.000 municípios da Bahia planos de cargos e salários que os municípios simplesmente não têm capacidade de pagar, mas eles conseguem fazer isso. O estudo que eu fiz de comparação com outros países demonstra que pouquíssimos países no mundo dão ao professor o direito à aposentadoria especial. Nós somos, naturalmente, não poderíamos ficar de fora, nós somos um deles. Mas, de qualquer maneira, a nossa reforma manteve a aposentadoria do professor em condições especiais, como a atual também está propondo isso, em condições também bastante semelhantes à nossa e à nova. Como também a questão dos militares, dos policiais. E aí, o Tafner falou com muita clareza, não dá para ter policial velho atuando como força de combate à criminalidade, não dá. Então, realmente, o policial, ele tem, em todos os países que eu pesquisei, eles têm, de fato, uma aposentadoria mais precoce. Agora, sobre essa questão, é importante fazer algumas colocações. A primeira delas é o seguinte, a Constituição brasileira define policiais e militares, são duas categorias diferentes. Os policiais estão num artigo da Constituição, os militares em outro. São considerados policiais os policiais civis, estaduais, os policiais federais e os policiais rodoviários. Esses três são policiais e eles se aposentam. Diferente dos militares. Os militares não estão na reforma, nem estava na nossa, nem está nessa atual. Os militares são as Forças Armadas, os policiais militares e o Corpo de Bombeiros. O problema é que, sobretudo em relação aos policiais militares, eu estou falando de militares que não está na reforma, mas é uma questão que tem que ser tratada, é a seguinte, eles estabeleceram uma escala de promoção nas polícias estaduais que permite que um rapaz com 40 anos já seja coronel e se aposenta com 40 e poucos anos. O governador Pezão me disse que no Rio de Janeiro, para cada um coronel na ativa, tem 20 aposentados. Um na ativa, 20 aposentados. É a realidade do Rio de Janeiro. Então isso é uma condição que realmente inviabiliza qualquer estado. Mas, com relação aos policiais, de qualquer maneira, existem várias outras questões. O governo Bolsonaro, o projeto do governo Bolsonaro, tentando até se antecipar a um problema que na época lá da nossa reforma, teve uma dificuldade até que os agentes carcerários invadiram a Câmara dos Deputados, etc. Eles fizeram uma proposta que já inclui essas figuras que, por semelhança, podem ser considerados policiais, já em condições também especiais, como é o caso dos agentes carcerários, que foi um momento assim, até muito dramático daquela reforma, quando eles invadiram e gás lacrimogêneo, então uma confusão danada lá na Câmara. Mas há também a promessa do governo de que enviará no prazo de 30 dias a proposta de reforma dos militares. Isso, sem dúvida, é fundamental, porque eu já ouvi de vários deputados dizer que, se não votar junto, não vai votar. Eles... Sobre militares e policiais? Como? Essa proposta a proposta, o governo anunciou ontem, quando entregou a reforma na Câmara, que em 30 dias enviará a proposta dos militares, que não será... Militares e policiais? Não, os policiais já estão na PEC atual. Os militares vão vir numa lei, num projeto de lei ordinária, não será reforma constitucional. Mas isso é um ponto muito sensível, porque o sentimento, de uma forma geral,
é que a reforma é muito boa para os policiais. É muito boa para os policiais. Porque acontece um detalhe, inclusive interessante, que tem que ser tratado aqui. Acontece que na Constituição de 88, eles estabelecem, o Constituinte estabeleceu na Constituição de 88 uma remessa da condição de aposentadoria do policial para a lei complementar. E eles, portanto, mesmo depois que o governo Lula, em 2003, acabou com a paridade e com a integralidade, os policiais vêm brigando na justiça e até hoje, 2019, os policiais continuam conquistando, em alguns casos, o direito à paridade e à integralidade. Para quem não sabe, paridade é você ter, quando aposentado, o mesmo salário de quem está na ativa. Se aumenta de quem está na ativa, quem está aposentado recebe esse aumento igual. E integralidade é se aposentar com o mesmo valor que recebeu o último salário integralmente. Então, essa paridade e integralidade, que Paulo criticou aqui há pouco, ela foi encerrada na reforma que o presidente Lula fez em 2003. Mas de lá para cá, 16 anos depois, continua essa briga judicial por conta de um artigo da Constituição que remete para o judiciário, para a lei ordinária. Eles acham que na lei ordinária ainda está lá e eles podem ter. Pois bem, essa realidade deixa na PEC uma dúvida. Quem está atualmente como policial vai ter ainda nessa PEC o direito à paridade e integralidade ou não? Há uma questão judicial. Se eles tiverem, os militares que não estão incluídos nessa categoria, vendo os policiais receberem integralidade e a paridade, aceitarão uma condição diversa? E a gente sente naturalmente que não é uma questão, uma opinião pessoal. Sem dúvida existe com o governo uma relação muito próxima com os militares. Não estou aí fazendo uma crítica, eu estou constatando uma realidade. Eu acho que tem muitos militares que estão dando uma grande contribuição ao governo, pessoas capacitadas, eficientes, mas é preciso. Nós estamos agora diante de uma situação que vai tratar da aposentadoria dessa categoria, que desde a Guerra do Paraguai tem condições absolutamente diferentes do resto da população brasileira. Então, essa realidade debatida agora não será algo muito simples. Assim que chegar, conforme o governo prometeu, daqui a 30 dias, o projeto de reforma dos militares na Câmara, certamente todas essas comparações, esses debates vão vir à tona. E isso vai ser também motivo de muitos debates. Eu estou aqui mais colocando pontos até para fazer uma provocação. Aqueles deputados disseram que não vão votar em separado, é isso? Muitos deputados já me disseram que não admitem votar a reforma da Previdência para todos os brasileiros, exceto os militares. Eu ouvi ontem no plenário essa fala de alguns deputados, vários deputados ali naquele burburinho da Câmara, comentando isso. Finalmente, tem a... Aposentadorias especiais é o seu quarto ponto? É o quarto ponto, que envolve professores e militares. Posso só tirar uma dúvida bem rapidinho? Claro. Os militares estão conseguindo manter esse benefício por quê mesmo? Não, veja só, a razão no governo Michel Temer, meu querido e grande presidente, a quem eu sempre rendo todas as homenagens. O Brasil vai demorar muito de ter um presidente como o doutor Michel Temer. Vocês que são paulistas, na sua maioria, estão de parabéns de ter tido um dos grandes presidentes da República, infelizmente por um curto período de tempo, mas um homem extraordinário que merece todo o nosso aplauso. Mas o governo Temer, à época, não mandou a reforma dos militares sob a alegação de que eles não têm aposentadoria. O militar ele é reformado. Então, diferentemente de quem está aposentado, você se aposenta, você vai para casa, você não deve mais nenhuma satisfação ao seu empregador. No caso dos militares, eles vão para a reserva, mas podem ser chamados. Agora, recentemente, aí, acho que foi esse problema que teve com o crime organizado, foi, acho que em Alagoas, né? Ceará. Muitos militares foram chamados da reserva para aquele momento crítico. Então, a alegação é que essa questão da diferença entre aposentadoria
e a condição de reservista não permitia que fosse todo mundo na mesma lei. O que está certo, tanto que está sendo assim no governo Bolsonaro. Eu acho, entretanto, que assim que chegar na Câmara dos Deputados, as analogias com os policiais vão aparecer. O sentimento, certamente, vai ser de fazer uma condição de igualdade. E isso vai ser muito polêmico, porque, repare só, as Forças Armadas, por exemplo, Exército, Marinha, Aeronáutica, eles preservaram uma condição de graus de promoção dentro das estruturas que é muito mais, vamos dizer assim, muito mais realista do que nos estados. Um militar no Exército dificilmente vai chegar a general antes dos 60 anos. Mas nas polícias, não. Na polícia, o cara chega a coronel, que é o posto máximo, com 40. Você vê aí uma diferença de 60 anos. Então, todas essas questões, por analogia, vão ser associadas quando as duas propostas estarem tramitando no Congresso, e as diferenças também são muito grandes. Então, e não é um pessoal fácil de tratar. Não é um pessoal fácil de tratar. Garanto que não é um pessoal fácil de tratar. Não é gente meiga. Assim. Não é, porque veja só, por exemplo, eu, ao longo do processo, porque eu fui relator de vários processos assim, muito importantes na Câmara. Eu fui relator da lei de terceirização, eu fui relator da lei de responsabilidade das empresas estatais, eu fui relator da lei antiterrorismo, que me trouxe uma grande alegria, que foi quando eu conheci aqui o Dr. Fernando Lottenberg, que é conselheiro aqui da Fundação FHC, ele que é presidente do CONIB, da Confederação Israelita, e que nos aproximamos muito por conta disso. Enfim, eu fui relator de vários projetos importantes e aprendi que não adianta você fazer um relatório para você. Você tem que fazer um relatório que expresse a linha média do pensamento da casa, porque senão você faz um relatório para você e o relatório não é aprovado. Então, dentro dessa linha, por exemplo, quando nós estávamos conversando sobre policiais, o doutor Marcelo Caetano, que foi um grande parceiro, extremamente competente, que era o secretário da Previdência no governo Michel Temer, tratando com os representantes dos policiais, nós acertamos que Marcelo falou, não, o governo já consultou a Advocacia Geral da União, a AGU, deu um parecer dizendo que os policiais têm direito aí a essa integralidade. Então, a proposta é que todos os policiais que entraram até 2013 porque foi a reforma última que a presidente Dilma fez. Então, até 2013, de 2013 para cá, até a questão do FUNPRESP, etc., é diferente. Mas quem entrou antes tem direito à paridade e integralidade. Nós estávamos negociando isso, e claro, eu estava incorporando isso por conta dessa negociação, o nosso parecer foi incorporado e aprovado assim. Enquanto estavam negociando isso, os policiais lá fora, de um negócio chamado UPB, União dos Policiais do Brasil, quebraram todos os vidros da chapelaria da Câmara dos Deputados. Todos, destruíram tudo lá. É uma categoria que tem uma dificuldade imensa de negociação, porque eles não têm um comando central. É um comando difuso. Tem uns que pensam de uma forma, não existe entre os policiais uma organização sindical que congregue todas as forças. Então, é realmente muito complexa essa discussão com eles. E, finalmente, o quinto ponto é em relação ao trabalhador rural. E aí, para falar de trabalhador rural, eu até levei essa preocupação minha para o Rogério Marinho, e ele incorporou isso na PEC já, felizmente, que é o seguinte: a Constituição brasileira dá um conceito muito elástico, muito grande de trabalhador rural. Porque tem o trabalhador rural que tá definido no artigo 96. Esse trabalhador rural é aquela figura vinculada à agricultura familiar. Então, é o sujeito que tem um pequeno sítio lá de 2, 3 hectares e que vive ali com a sua família e subsiste ali. Ele pratica uma agricultura de subsistência, cria alguns animais ali domésticos para poder se alimentar, planta uma rocinha lá de milho, às vezes consegue colher alguma coisa, às vezes não consegue. E a essa figura
também está, junto a esse trabalhador da agricultura familiar, estão também os quilombolas, os pescadores artesanais. A Constituição coloca todos eles no artigo 96. Essas pessoas, na minha opinião, e assim está no nosso relatório, e também na proposta da nova Previdência, essas pessoas é que são aqueles que têm que ser aposentados como trabalhador rural para ter 60 anos, para poder se aposentar um homem com 60 e a mulher com 57. Porque, de acordo com a Constituição, e está no mesmo barco, também é trabalhador rural um motorista, um tratorista que trabalha em uma empresa agrícola com carteira assinada, que tem uma renda fixa no final do mês. Ora, são figuras muito diferentes. O trabalhador da agricultura familiar, ele não tem uma renda fixa, ele não tem lei trabalhista, esse homem nunca vai ter férias, esse homem vai trabalhar todo santo dia, porque todo dia tem uma coisa para ele fazer ali no sítio dele. Diferentemente de um trabalhador que está vinculado a uma grande empresa do agronegócio, uma média empresa que tem a carteira assinada, que vive ali com sua família. Eu, pessoalmente, eu preferiria 1000 vezes ser um tratorista numa propriedade rural do que ser gari aqui em São Paulo, ou gari em qualquer lugar do mundo. Eu acho que a condição de trabalhador rural, portanto, esse cidadão que tem uma carteira assinada e que está trabalhando numa empresa, numa empresa agrícola, ele não tem por que ter as mesmas condições do trabalhador rural definido no artigo 96. Ele se equipara de maneira idêntica ao trabalhador urbano. Não tem por que ter diferença. Não tem por que ter diferença, nenhuma diferença. Porque hoje a gente sabe que no interior há uma fiscalização das leis trabalhistas, o Ministério Público do Trabalho está presente, essa pessoa, ela, portanto, não está sendo lesada nos seus direitos, ele tem uma vida dentro das condições que ele vive lá, em que já tem educação para os seus filhos, em um raio próximo de onde ele mora, ele tem uma condição de segurança muito melhor do que quem mora num grande centro, na periferia de um grande centro, enfim. Essa distinção de trabalhador rural tem que ser feita. Agora, o governo Bolsonaro está trazendo a individualização, que nós também trouxemos, a individualização da contribuição desse trabalhador do artigo 96. Isso é muito importante a gente entender. A lei atual diz o seguinte, o trabalhador que vive em uma pequena propriedade, o trabalhador do artigo 96, vamos falar assim, também pode ser quilombolas, pescadores, etc., ele teria que pagar, a título de contribuição dele ao INSS, no final do ano, 2% daquilo que ele produz. Acontece que se ele não produziu nada, ou não quiser dizer que produziu, realmente a gente sabe que a vida dele é muito difícil, ele vai no sindicato e fala, olha, eu não produzi nada, e o sindicato dá um atestado a ele, dizendo que ele não produziu nada. De posse daquele atestado, ele chega no INSS, apresenta aquilo e está quitado aquele ano de trabalho para ele perante o INSS, para ele poder se aposentar com 60 anos. Até aí tudo bem. O problema é que esse atestado ele é coletivo, ele vale para a família toda. Vale para a família toda. Então imagine, o sujeito está lá, no interior da Paraíba, aí sai o filho, vem aqui para São Paulo. Ele não se preocupa em contribuir com o INSS, não se preocupa em recolher nada. Ele espera passar o tempo inteiro aqui, a vida dele toda. Quando ele fica com 59 anos, ele volta para lá e se aposenta como trabalhador rural. Essa fraude ela é tão ampla no Brasil que o IBGE identifica que existem 6 milhões de pessoas que se caracterizam, que se tipificam no artigo 96 e existem aposentadas 9 milhões de pessoas por esse artigo 96. Então é óbvio que existe uma fraude. E aí a ideia são duas ideias para combater essa fraude. A primeira é a individualização dessa relação com o INSS. Não pode ser o grupo familiar, mas cada um individualmente. É a primeira coisa. A segunda questão é tirar o sindicato dessa relação. Não tem por que o sindicato estar nisso. Porque o sindicato ele se coloca ali como despachante para ajudar a aposentadoria, depois dá para o sujeito para assinar lá um documento que até o dia que ele morre, R$50 do salário que ele recebe vai para a conta do sindicato. Então eles fazem todo tipo de concessão para ter esse recurso. Então
tá sendo votada lá, está tramitando na Câmara, a PEC, salvo engano, é a 781, Paulo? Hã? A MP, quer dizer, a MP 781, que tira dos sindicatos rurais essa condição. Eles estão aí, sinal, zangados. Estão nervosos. Oi? Estão nervosos, estão muito chateados com isso. Então, isso é o quinto ponto. Então, vejam bem, desses 5 pontos, tudo está tratado na PEC que nós relatamos. Fazer alguma modificação seria possível para fazer uma aglutinativa, para mudar uma ou outra coisa? Claro que sim. Como é que funciona a emenda aglutinativa? Ela é feita no plenário, mas tem que ser aproveitadas as emendas que foram feitas no âmbito da comissão especial, mesmo que o relator não as tenha aproveitado. Por que isso? Numa lei ordinária é diferente. Na lei ordinária, se eu sou relator, até a hora ali que está tendo votação, eu posso mudar texto, tirar, botar, suprimir, etc. Mas como a PEC, ela para ser apresentada, ela exige 171 assinaturas, e as emendas também, para serem apresentadas, exigem 171 assinaturas, então o regimento interno proíbe que se façam novas emendas depois que a comissão especial encerra seu trabalho. Entretanto, pode-se fazer uma emenda aglutinativa aproveitando todas as emendas que foram apresentadas lá na comissão, mesmo que eu não tenha utilizado, mesmo que eu não tenha recebido essas emendas, e apresentar em plenário. A única coisa que, de fato, não existe lá nas emendas que foram apresentadas e que eles colocaram na PEC foi essa ideia da desconstitucionalização da reforma da Previdência. O meu sentimento, a minha opinião, é que é muito difícil que isso passe no plenário da Câmara. Você tirar a idade, o tempo de contribuição da Constituição e passar isso para a lei ordinária. Eu acho muito difícil, mas muito difícil, que se pense numa coisa dessa. Muito difícil, a minha opinião. Olha, de quando teve a nova república para cá, praticamente todos os presidentes assim, né, que passaram mais tempo fizeram reforma da Previdência. O Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez, o Sarney eu não sei se fez, mas todos fizeram reforma da Previdência. Ninguém nunca pensou nisso, ninguém nunca sequer propôs isso. É, portanto, algo completamente novo para o Congresso Nacional. Eu acho muito difícil, mas muito difícil, que a Casa aceite tirar essa situação da Constituição, esse tema da Constituição e jogar para a lei ordinária. Mesmo porque tem 2 motivos muito fortes contra. Primeiro, o ministro da Fazenda diz com toda razão, que está fazendo a reforma para conter um déficit fiscal, um déficit na Previdência. Beleza, tudo bem. Mas o que é que vai mudar no déficit da Previdência se ele está fazendo uma reforma agora claro, é uma reforma que nós imaginamos, pelo menos, dure o governo dele inteiro? Por que é que ele está querendo tirar esse tema da Constituição e trazer para a lei ordinária? Eu acho muito difícil. É muito mais plausível que se faça aquilo que estava no nosso parecer, a autorização para se fazer um gatilho através de lei complementar, gatilho esse baseado nos dados do IBGE. Aí tem muito mais credibilidade. Gatilho da idade mínima. Gatilho da idade mínima. Então você tem uma idade mínima, aí no nosso relatório, na hora lá que a expectativa de vida aumentar até determinada, sei lá quantos anos, 5, 6 ou 10, aí você vai ter também automaticamente um aumento do tempo da idade mínima para aposentadoria. Então, esse gatilho é muito mais razoável, porque está calçado, alicerçado em dados oficiais do IBGE, do que você botar a idade mínima com condição de ser alterada por qualquer maioria de 257 deputados. Isso é muito difícil, eu francamente acho que não vai passar. Então, na minha opinião, o governo, por ter sido o governo eleito agora, o governo preferiu fazer uma reforma nova. Dizer que é diferente, é 5% diferente, sei lá, não sei se chega a isso, né? São diferenças pontuais, mas que custarão ao Brasil 1 ano ainda sem ter a Previdência nova. É natural
eles quiseram dar a marca da digital deles na reforma da Previdência. Tudo bem, é uma opção, é uma escolha e temos que respeitar. O presidente foi eleito pela vontade popular, tem toda a autoridade, né, e legitimidade popular para fazer a sua reforma. Mas, objetivamente, o que nós estamos é perdendo muitos meses para a aprovação da reforma da Previdência. Porque, vejam só, hoje é dia 21 de fevereiro. Nós, na semana que vem, não teremos, como está falando o presidente Rodrigo Maia, eu acho praticamente impossível que a gente tenha, está falando pelo menos a CCJ ser instalada na semana que vem. Tomara que seja. Suponhamos que seja a CCJ instalada na semana que vem. Toda a reforma constitucional ela tem que passar primeiro por um processo de admissibilidade na CCJ, antes da comissão especial. Admissibilidade porque há alguma proposta de reforma constitucional que venha a ferir alguma das normas pétreas da Constituição, ela não pode prosperar. Uma reforma que proponha a divisão do Brasil, acabar com o voto direto, ou então acabar com alguns direitos individuais, ela não prospera. Então ela é inadmitida. Mas obviamente que ela vai ser admitida. Mas isso demandará pelo menos um mês na CCJ. Então, porque você dá entrada, aí bota em pauta, o pessoal vai fazer obstrução, depois todo mundo tem direito a pedir vistas, etc., volta para a votação, enfim, vamos botar um mês. Então, o Carnaval, quando vai de fato ser retomado esse trabalho, o Carnaval termina no dia 5, né? Vamos ter a primeira sessão depois do Carnaval lá para o dia 10, vamos dizer que vá até o fim de março para você aprovar a admissibilidade. Aí vai ser constituída a comissão especial, se botei mais uns 15 dias para constituir a comissão especial. Aí vai ter o plano de trabalho, as audiências públicas da comissão especial. Pela minha experiência, gente, não vai ser menos do que 15 a 20. 15 a 20. Vamos pensar aí numa coisa média, 18 audiências públicas. 18 audiências públicas significam 2 por semana, 9 semanas. Vão mais 2 meses. Então você vai de abril e maio, não é isso? Abril e maio. Aí vem a votação. Aí você já está em junho, né? Passou abril, passou maio, já está em junho. Aí vem para a votação. Essa votação... Na comissão. Aí você vai para a votação na comissão. Depois da votação na comissão, vai para o plenário. No plenário, é claro que o governo não vai chegar lá e votar no dia seguinte. Não vai. Isso é um processo difícil, de contagem de votos, de conversar com cada bancada. Isso não vai ser votado, se chegar em junho, não vai ser votado em junho. É uma votação, 2 votações. Então, na melhor das hipóteses, isso poderá ser votado na Câmara até julho. Aí vem um recesso. Aí o recesso acabou o recesso, vai para o Senado. E não vamos imaginar que no Senado vai demorar isso menos de 3 meses. Então vai até o fim do ano para poder ser sancionada a reforma. E penso eu que é um preço que se está pagando por modificações muito pequenas. Mas temos todos que respeitar. Não estou aqui dizendo que tinha que ser aproveitada a nossa, não. Estou apenas constatando algo objetivo. Mas só um ponto. Nós vamos abrir ao seu. Vamos abrir, você pode até, inclusive, ser o primeiro a fazer pergunta. Eu pergunto... Não, até porque eu tô acabando mesmo, então... Até acabando, acabei. É justamente isso que eu queria falar. Obrigado a vocês pela atenção.